O que você faria se encontrasse algo de valor que estava perdido na tua casa durante muito tempo? E se algo de valor pudesse mudar tudo na sua vida? Foi isso que aconteceu com o jovem rei Josias. O livro que estava perdido há muito tempo dentro da sua casa foi encontrado. E ele tem uma atitude muito radical que deu início à maior revolução espiritual da sua época. Você quer saber como ele fez, por que ele fez e como ele fez? Então fica comigo aqui nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal TCD, Tempo com Deus, onde aqui nós transformamos esses minutinhos em milagres. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum TCD, transformar esses minutinhos em milagres. Hoje vamos aprender o que fazer quando encontramos o livro da lei. Sim, o nosso texto, o nosso TCD, o nosso devocional hoje, ele está aqui em 2 Reis, no capítulo 22. Então pega a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui. Tá vendo? Já estou com a minha aqui. Então você pega a sua Bíblia também, para você não perder nenhum TCD. Vamos lá aqui para o nosso texto. Eu vou ler aqui no versículo 22, a partir do 11, né? Que eu sempre falo, leia o capítulo todo para a gente entender essas revelações, essas verdades do alto. Então vamos começar aqui do versículo 11. E diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Nessa narrativa, dentro dessa narrativa de 2 Reis, capítulo 22, nós temos alguns personagens. Dentro desses personagens, temos aqui dois protagonistas. O primeiro dele, o grande protagonista dessa história, obviamente, é o grande e poderoso Deus. Deus é o grande protagonista. Depois temos o segundo protagonista dessa narrativa, dessa história, que é o rei Josias. Rei Josias é um rei que, segundo aqui o texto, se formos lermos aqui no começo, por isso que você tem que pegar sua Bíblia e anotar alguns textos, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Depois temos também Udá, a profetisa Udá, aquela do qual o Josias, vamos ver daqui a pouco, que foi pedir conselhos, revelações. Também temos Ilquias, o grande sacerdote, sumo sacerdote, e também Safã. Safã é o escriba, aquele que escrevia. E qual era o contexto? Qual era o que estava acontecendo ali em Israel? Israel estava vivendo um momento muito complicado. Não tinha o livro da lei, estava perdido dentro do próprio lar, ou seja, dentro da próprio templo. E aí estava o quê? A imoralidade, afastamento de Deus, esfriamento espiritual e tantas outras mazelas que acompanham tudo essa problemática. Mas alguns problemas que eu quero falar aqui com vocês que estava acontecendo nesse momento e de repente você pode aí estar se identificando. Então vamos lá. O primeiro problema era idolatria. Havia muita idolatria, mas também tinha imoralidade social e injustiça discreta. Estava acontecendo. Também tinha um outro problema, que era o desenvolvimento de propósito da advertência divina. Vamos entender um pouquinho esses problemas para a gente trazer a solução que Josias, o que ele fez, como ele fez. E o resultado disso tudo. Bom, idolatria. Idolatria nós bem já conhecemos o que é idolatria. Mas só que a idolatria não é somente você adorar a imagem, mas é você também aí adorar o seu carro, por exemplo, aquele ator, aquele pastor, aquela igreja. Isso também faz parte da idolatria. Mas a idolatria que estava acontecendo lá também acontece aqui. Eu quero trazer agora para os nossos dias, na atualidade, século XXI. O que estava acontecendo de idolatria? Era a fé baseada em sentimentos ou modismo. Era isso hoje no século, estamos falando hoje, não estamos falando mais lá atrás. Mas hoje, o que estava acontecendo? É a fé baseada em sentimentos ou modismo. Um exemplo, um tema que há uma semana, duas ou um mês atrás estava muito na moda, é aquele pastor Mirim Gabriel. Aliás, Gabriel não, Miguel, né? Esse pastor Mirim que era um sucesso, ou seja, era uma idolatria porque os pastores e até o próprio povo de Deus estava procurando ali ver, ouvir as pregações, as mensagens, e tudo isso o quê? Baseado em sentimento, em modismo, em tudo aquilo que atrai o ego, que satisfaz ali a alma da pessoa e não a palavra propriamente dita. Não estou falando nada contra esse pastor mirim, que não é pastor, né, mas é um jovem que de alguma forma estava sendo manipulado. Mas as pessoas estavam vendo que ali não tinha verdades.
Ou seja, estavam indo simplesmente pelo modismo, porque queriam que suas necessidades fossem atendidas ali na hora, o chamado fast food. Então, isso era um problema que estava acontecendo lá em Israel e acontece hoje. Veja bem que só mudou o cenário. Só mudou o cenário, mas a estratagema de Satanás é a mesma. O outro problema que eu falei foi a imoralidade social e a injustiça discreta. Mas o que é isso? Que acontecia lá também, mas que acontece aqui, século XXI. É o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Um exemplo, vamos pegar um exemplo também que está acontecendo atualmente aqui no nosso país. O 8 de janeiro, que foi muito emblemático e está tendo muitas notícias. O que é isso? Bora, temos aí um político que foi condenado a mais de 400 anos, não 400 anos, porque aqui no Brasil não tem prisão perpétua, Sérgio Cabral, que é de conhecimento de todos. E ele, nesse exato momento, ele está na sua casa, na sua cobertura, fazendo vídeos, né, dando dicas até, inclusive. Em contrapartida, temos aí uma senhora de 65 anos que foi condenada a 17 anos de cadeia, simplesmente porque estava lá. Então isso nos mostra que é uma imoralidade social e essa injustiça discreta. Ou seja, o relativismo moral que está acontecendo aqui. O que acontecia lá está acontecendo aqui, uma vez mais, e só mudou o cenário. Satanás continua usando as mesmas estratagemas, só mudou o cenário. Outro problema que estava acontecendo, que eu falei, foi o desenvolvimento do propósito e a advertência divina, que era um problema latente. E o que é isso? Esse problema? Nada mais é do que esse vazio existencial e a falta de propósito. Sim, vazio existencial e falta de propósito. Vou dar um exemplo, também que é um assunto que está em alta hoje. Bebê reborn. Com certeza você já ouviu, já viu muito tema, muito vídeo, pessoal falando. Inclusive, eu vi a última notícia que uma mãe, veja bem, uma mãe pegou esse bebê reborn e levou para fazer uma consulta médica. Isso, uma consulta médica. Pode jogar na internet e você vai ver. Ou seja, o que é isso? E eu não estou falando com muito amor. Não estou falando com caráter de julgamento, apontando o dedo, não. É com muito amor que eu falo isso. Isso é apenas a falta de existência, falta de propósito. Sim, como eu falei, Satanás só mudou o cenário, ele usa as mesmas estratégias. As pessoas estão com esse vazio existencial. E aí buscam refúgio, fugas emocionais para uma dor até emocional, a falta de propósito. Entendo que Deus, ele nos fez e cada um que está aqui nessa terra não veio para passeio, você pode ter certeza. Veio para um propósito. Todos nós temos um propósito e precisamos buscar em Deus qual é o propósito, qual é o chamado, qual é a missão. E o que fazer então? O que fazer? Bom, antes de eu entrar nessa solução que o rei Josias traz para cada um de nós em relação a esses problemas, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Envia para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele tio, primo, sobrinho. Envie esse vídeo, esse link que para ele também estar aprendendo um pouco mais, para transformar esses minutinhos em milagres. Então vamos aqui para o nosso vídeo. O que fazer mediante essas problemáticas que nós já falamos anteriormente, que aconteceu lá com o rei Josias, lá em Israel, e acontece hoje, como eu mostrei para vocês, dando alguns exemplos. A primeira coisa que o rei fez, o que fazer depois que achar o livro, encontrar o livro da lei. O livro da lei era a Torá, naquele contexto. Hoje, o nosso livro da lei é a Bíblia, o Novo Testamento em particular. É claro que são os 66 livros, mas a gente precisa focar mais na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento. O que fazer quando você encontrar, depois que você encontrar esse livro, que está perdido dentro da sua casa, por exemplo. Se você olhar para a sua estante, olha aí, está aberta no Salmo 91 ou 23, ela está perdida. Se ela está no painel do teu carro lá, aberta no Salmo 91 ou 23, também está perdida. Ela precisa ser manuseada, lida. E vamos ver aqui o que o rei Josias então fez para mudar essa história, fazer dar início a essa grande revolução. O que fazer depois de achar o livro da lei? Então, a primeira coisa que o rei fez, no versículo 11, que já até ali, né? E diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ora, depois que ele ouviu
a palavra, viu o que estava escrito ali, ele simplesmente rasgou as suas vestes. Ou seja, em outras palavras, ele se humilhou ali perante a presença e a poderosa palavra do Senhor. Esse verbo kadar, que está em hebraico, quer dizer isso mesmo, é rasgar as vestes, é se humilhar e muito mais. É você se arrepender, estar com o coração coração arrependido de fato, perante aquele pecado, perante aquele erro. Quando a gente acha o livro da lei e lê ele, a gente precisa se arrepender, rasgar a veste, não mais literalmente rasgar as vestes hoje falando, mas é se arrepender daquele erro, daquela direção que a gente está indo e fazer um 360, não um 360 graus, mas se você virar um grau já está saindo da rota errada. A gente fica assim, tem que dar 360 graus. Quando dá 360 graus, a gente volta para o mesmo lugar. Mas só em você virar um grau que seja, você já saiu da rota errada. Você já está gerando arrependimento. E é isso que ele fez quando ele leu o livro da lei. Ele viu que estava tudo errado na vida dele, a nação estava toda errada. E ele resolveu, então, rasgar suas vestes, se arrepender verdadeiramente, se humilhar ali para mudar a sua rota. Mas ele não ficou só nisso, porque aqui no versículo 2, o próximo passo que ele deu para ele mudar toda essa história, mudar a nação, dar iniciativa a esse grande avivamento, ele buscou resposta, porque no versículo 13, vamos ler aqui no versículo 13, ele procura então a profetisa Udá, ela entra em cena nessa hora. A profetisa Udá, que vivia na cidade de baixo, vamos dizer assim, na zona norte, vamos dizer assim, foi lá e mandou tanto o escriba como o sumo sacerdote procurar, porque queria a resposta acerca do que estava escrito, porque estava escrito ali uma advertência e uma ira sobre Israel, por conta Israel havia deixado o Senhor de lado. A gente precisa, depois que nós lermos o que está escrito, de encontrar o livro, o que fazer depois que encontrar o livro, é lê-lo e se arrepender, se humilhar, e agora não vai ficar só no arrependimento, no choro, na humilhação verdadeira e genuína, claro, mas buscar respostas. Buscar, Senhor, o que eu vou fazer agora? Mediante a isso, me dá um direcionamento. É buscar ao Senhor métodos, soluções e estratégias do que fazer agora, sabendo que o caminho que você estava errado. O provérbio fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É buscar verdadeiramente o Senhor e não ficar passivamente, ficar somente no choro, ou seja, naquilo que a gente falou na questão da emocionalidade, nos sentimentos somente, mas é na ação também. O evangelho é ação, não é passividade, é ação. Então ele foi buscar ali respostas para a situação. E aí a profecia Udá manda então a revelação, a resposta para ele. E qual foi o resultado de todo esse processo, de toda essa caminhada, de toda essa jornada? Ele se humilhou, ele buscou ali a presença e resposta, e o resultado disso foi a graça de Deus, que está lá no versículo 18. O Senhor veio então com graça, ele veio com perdão, ele veio com desvio da ira, porque havia uma ira sobre Israel. Havia uma ira de destruição sobre Israel por conta dessa idolatria, por conta do afastamento da lei do Senhor e por conta que o livro estava perdido dentro da casa. E aí você deve estar se perguntando, mas evangelista Luiz, mas Deus mudou? A Bíblia fala que Deus não muda, e de fato Deus não muda. De forma alguma Deus não muda. Ele simplesmente, por conta do arrependimento do homem, ele mudou, desviou a ira dele, como nós vimos aqui, você lê no versículo 18. Vamos ler no versículo 18, para não ficar só nas minhas palavras. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor desviou totalmente a ira dele, de Josias, o rei Josias, e todos aqueles que se arrependeram verdadeiramente. E um exemplo, existe muita essa questão, mas Deus não muda, mas como é que Deus, até com o próprio Davi, Deus havia dado uma ordenança lá que iria eliminar todo mundo,
E Davi se arrependeu e Deus retornou, voltou atrás, entre aspas. Deus não muda. Quer ver um exemplo? Como Deus não muda, eu vou utilizar a natureza. Vamos olhar para o sol. O sol, Deus mandou que o sol ele viesse nascer e se pôr. E ele faz isso todos os dias desde que Deus deu essa ordem. Somente nós somos obedientes, a criatura que obedece, mas nós, como filhos, somos desobedientes. O sol, ele tanto endurece o barro, como também ele amolece a cera. Não é isso? Por exemplo, se está chove, um lugar de estrada de barro, chove. Quando o sol nasce, muito sol ali vai endurecer o barro, correto? Sim, né? E da mesma forma, se você colocar a cera, que é dura, ela vai o quê? Ela vai derreter, vai amolecer. O que mudou ali? Foi o sol? O sol continuou mesmo. Ele continua, graças a Deus, nascendo, se pondo e mandando os raios solares para cada um de nós. E quando esses raios batem nos elementos, um vai endurecer e o outro vai amolecer. O que mudou? Foi o sol? Não. Foi os elementos. Ou seja, Deus não muda. Quem muda somos nós. A partir do momento que nós mudamos, e aí nós somos beneficiados pela luz do sol, seja para endurecer, ou seja para amolecer. E é assim Deus. E foi que o rei Josias pegou isso. Esse grande segredo é o arrependimento e a humilhação. Se arrependa dos caminhos que, porventura, você, ao identificar esses problemas, ao livro que está perdido dentro do seu lar, que você possa se arrepender. Porque o sol, ele nasce todo dia, ele não muda, assim como Deus não muda. Se você mudar, Deus com certeza vai tirar a saída e vai te beneficiar e vai vir sobre você graça, perdão e desvio de ira. Existe uma grande ira sobre toda a terra, sobre todo o planeta. Mas você não precisa participar dessa ira, sua família não precisa participar. Simplesmente se arrependa e se humilhe perante a presença do Senhor. Quero orar com você nessa hora. Soberano eterno Deus, muito obrigado por essa palavra poderosa, viva e eficaz. Aprendemos que o que fazer depois de encontrar essa poderosa palavra, esse livro da lei? Precisamos nos arrepender e se humilhar. Nos ajuda a ter esse arrependimento, essa humilhação genuína, assim como o rei Josias, que deu início a um grande avivamento e salvou a sua vida, a sua casa. Nós queremos também salvar a nossa casa, a nossa família e, quem sabe, a nossa nação também, Senhor. Entregamos esse dia na tua mão com a certeza da nossa vitória em nome de Jesus. Espero você para o próximo TCD. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder mais nenhum TCD e que Deus te abençoe grandemente. Paz e atitude. Deus te abençoe.